A noite cai. O silêncio se instala. O ar fica pesado, denso de expectativa. Uma pressão sufocante. Então, um som. Um assobio agudo e penetrante corta o silêncio. Ele ecoa pela escuridão, causando arrepios na espinha. Este não é um som comum. É um aviso, um prenúncio de algo sinistro. No fundo do coração do Brasil, a lenda da Matinta Pereira assombra a noite. Transmitidas através de gerações, as histórias evocam terror e pavor. Ela é a encarnação dos pesadelos, uma criatura das trevas que se alimenta do próprio medo. Sua lenda remonta a séculos, entrelaçada na trama do folclore brasileiro. A presença da Matinta é sentida com mais força nas áreas rurais, onde as sombras se estendem longas e o desconhecido espreita além da luz da fogueira. Na escuridão, sussurros viajam ao vento, carregando histórias de seus encontros arrepiantes. O assobio é seu cartão de visitas. Um som estridente, semelhante ao canto de um pássaro que perfura a noite, anunciando sua chegada. É um som que causa calafrios na espinha, até mesmo das almas mais corajosas. Para aqueles que o ouvem, não há como confundir seu significado. Matinta Pereira está por perto. Alguns dizem que o assobio é um aviso, uma chance de apaziguar o espírito vingativo antes que seja tarde demais. Outros acreditam que é um sinal de desgraça iminente, um prenúncio de infortúnio e desespero. Seja qual for a interpretação, uma coisa é certa: o assobio é um som que causa medo nos corações de todos que o ouvem. Aqueles que encontraram Matinta e viveram para contar a história falam de uma transformação aterrorizante. Durante o dia, ela se disfarça de uma velha inofensiva, frequentemente vista pedindo fumo ou café. Mas quando a escuridão cai, sua verdadeira natureza é revelada. Ela se despoja de sua forma humana, transformando-se em uma criatura da noite. Um híbrido horrível, preso entre mulher e besta. Seus olhos, antes opacos e sem vida, agora queimam com uma intensidade sinistra. Durante o dia, Matinta Pereira anda entre os vivos, escondida sob um véu de decepção. Ela assume a aparência de uma mulher idosa, sua verdadeira natureza oculta de olhares indiscretos. Sua postura curvada e passo arrastado evocam piedade em vez de medo. Sua voz, um sussurro rouco, implora por ofertas simples, uma pitada de fumo, uma xícara de café forte. Ela busca refúgio nos arredores das vilas, uma sombra à espreita nos limites da civilização. Suas roupas, esfarrapadas e gastas, contam uma história de sofrimento e pobreza. Seu rosto, marcado por rugas e desgastado pelo tempo, parece inofensivo, quase digno de pena. Mas por trás da fachada de fragilidade, reside uma escuridão mais profunda que qualquer poço. Seus olhos, no entanto, traem um vislumbre de algo mais, uma centelha de inteligência astuta que contradiz sua aparência exterior. Eles se movem rapidamente, observando, calculando, buscando fraqueza. Aqueles que olham de perto podem detectar um toque de malícia em suas profundezas, mas a maioria descarta isso como os devaneios da mente de uma velha. Ela desempenha o papel da mendiga inofensiva com perfeição, aproveitando-se da bondade de estranhos. Mas seus motivos estão longe de ser inocentes. Cada interação, cada encontro, é uma chance de avaliar, de identificar sua próxima vítima. À medida que o sol começa sua descida, lançando longas sombras sobre a terra, uma mudança palpável ocorre. Um frio repentino toma conta do ar e a floresta fica em silêncio, como se estivesse prendendo a respiração. Esta é a hora da Matinta, a hora em que ela se despe de sua pele humana e abraça sua verdadeira forma. Quando a escuridão finalmente envolve a terra, a transformação da Matinta começa. Começa sutilmente, uma contorção gradual de suas feições, um aprofundamento de sua voz. Sua estrutura curvada se endireita
e seus movimentos perdem a fragilidade, substituídos por uma graça predatória. Seus dedos, retorcidos pela idade, se alongam e se contorcem, transformando-se em garras afiadas. Seus olhos, antes opacos e sem brilho, se acendem com um brilho misterioso e sobrenatural. Eles queimam com uma fome fria e predatória, refletindo a escuridão que agora a consome. Com um grito agudo que rasga a noite, ela levanta voo. Não mais uma velha frágil, mas uma criatura de pesadelo. Penas brotam de sua carne envelhecida, pretas como a meia-noite, afiadas como estilhaços de vidro. Seus braços se alongam, transformando-se em asas poderosas que batem no ar com um som de trovão. Por todo o interior brasileiro, da exuberante floresta amazônica às planícies áridas do sertão, sussurros da vingança da Matinta ecoam através das gerações. Cada conto serve como um lembrete cauteloso dos perigos de subestimar o poder do desconhecido. Alguns descartam essas histórias como mera superstição, o produto de imaginações hiperativas alimentadas pela escuridão e pelo medo. Mas para aqueles que já sentiram o frio da presença da Matinta, não há dúvida, ela é real e exige respeito. Dizem que a Matinta possui uma capacidade incrível de sentir aqueles que nutrem más intenções em relação a ela. Uma palavra casual dita em tom de brincadeira, um olhar desrespeitoso, até mesmo um pensamento fugaz de malícia, nada escapa à sua atenção. E a retribuição é rápida e implacável. As colheitas murcham e morrem, o gado adoece e o infortúnio se abate sobre aqueles que conquistaram sua ira. Sussurros se transformam em gritos à medida que a maldição da Matinta aperta seu aperto, deixando um rastro de devastação em seu caminho. Uma dessas histórias fala de um fazendeiro rico, um homem chamado Augusto, conhecido por sua arrogância e seu desprezo pelos costumes antigos. Ele zombava das histórias da Matinta Pereira, descartando-as como contos de fadas para assustar crianças e crédulos. Augusto possuía vastas extensões de terra e seus campos transbordavam com a fartura de suas colheitas. Ele atribuía seu sucesso unicamente ao seu próprio trabalho árduo e determinação, deixando de reconhecer o delicado equilíbrio entre o homem e a natureza. Em uma época particularmente abundante, enquanto Augusto inspecionava seus campos com orgulho, ele ouviu o inconfundível assobio estridente da Matinta Pereira ecoando pela noite. Em vez de dar ouvidos ao aviso, Augusto sentiu uma onda de raiva. Ele jurou silenciar a criatura que ousava perturbar sua paz. Armado com uma espingarda e movido pela arrogância, Augusto se aventurou na escuridão, determinado a confrontar Matinta e se livrar de sua presença de uma vez por todas. Outra história assustadora gira em torno da família Almeida, que vivia em uma pequena vila isolada aninhada na beira de uma vasta plantação de cana-de-açúcar. Por gerações, eles coexistiram pacificamente com Matinta, oferecendo-lhe presentes de fumo e café sempre que ela aparecia à sua porta. Mas, em um ano, uma terrível seca atingiu a região. A cana-de-açúcar murchou e morreu, e os moradores, com seus meios de subsistência destruídos, ficaram desesperados. O medo e a suspeita começaram a se espalhar como fogo, e logo sussurros de que Matinta Pereira era a responsável por sua desgraça chegaram aos Almeidas. O patriarca da família, um velho teimoso chamado Joaquim, se recusou a acreditar que Matinta era a culpada. Ele a conhecia há anos, havia compartilhado refeições com ela, até a considerava uma amiga. Mas seus apelos à razão caíram em ouvidos surdos. Movido pelo medo e desespero, um grupo de moradores, incluindo o próprio filho de Joaquim, decidiu resolver o assunto com as próprias mãos. Armados com tochas e facões, eles partiram noite adentro, determinados a encontrar Matinta
e forçá-la a desfazer a maldição que acreditavam que ela havia lançado sobre eles. A parte 3 continuará. Guardiã da Floresta, uma dualidade de medo e respeito. Apesar do medo que ela causa, Matinta Pereira não é simplesmente uma entidade malévola. Ela incorpora uma dualidade que é ao mesmo tempo aterrorizante e inspiradora. Embora ela castigue aqueles que a desrespeitam ou violam a ordem natural, ela também é vista como uma protetora da floresta, uma guardiã do delicado equilíbrio entre a humanidade e a natureza selvagem. Aqueles que vivem em harmonia com a natureza, que respeitam a terra e suas criaturas, têm pouco a temer de Matinta. Na verdade, alguns acreditam que ela lhes oferece sua proteção, garantindo colheitas abundantes e afastando espíritos malignos. Caçadores que dependem da floresta para sobreviver frequentemente deixam pequenas oferendas para Matinta, uma pitada de fumo, uma parte de sua caça, como um sinal de respeito e gratidão. Agricultores também reconhecem sua presença, deixando presentes na beira de seus campos para garantir uma colheita farta. Para essas comunidades, Matinta Pereira representa o espírito indomável da natureza selvagem, uma força a ser respeitada e temida. Ela é um lembrete de que os humanos não são donos do mundo natural, mas meros hóspedes, e que nossa sobrevivência depende de viver em harmonia com as forças que moldam nosso planeta. Oferendas de apaziguamento, tradições de respeito e medo. O poder duradouro da lenda de Matinta Pereira é evidente nos rituais e tradições praticados por aqueles que buscam apaziguá-la ou afastar sua ira. Esses costumes, transmitidos de geração em geração, são um testemunho da crença profundamente arraigada em sua existência e do medo muito real que ela inspira. Em algumas regiões, as pessoas deixam pequenos presentes de fumo ou café em suas portas à noite, na esperança de apaziguar Matinta e impedi-la de entrar em suas casas. Outros penduram amuletos e patuás, muitas vezes representando pássaros ou outras criaturas associadas a Matinta, para afastar espíritos malignos e trazer boa sorte. As crianças aprendem desde tenra idade a evitar assobiar à noite, para não atrair a atenção de Matinta. Agricultores, antes de limpar um novo pedaço de terra, frequentemente realizam rituais para pedir permissão a Matinta e garantir sua bênção em seus empreendimentos. Essas tradições, embora aparentemente supersticiosas para pessoas de fora, têm profundo significado cultural para aqueles que as praticam. São uma forma de reconhecer o poder do desconhecido, de reconhecer o delicado equilíbrio entre a humanidade e o mundo natural, e de prestar homenagem a uma lenda que continua a cativar e aterrorizar gerações. Talvez o aspecto mais inquietante da lenda de Matinta Pereira seja a crença de que seu espírito não está preso às restrições da mortalidade. Diz-se que, quando uma mulher que se acredita ser Matinta morre, sua essência malévola não se dissipa, mas busca um novo hospedeiro, outra alma inocente para herdar seus poderes e sua sede de vingança. Essa noção arrepiante transforma a lenda de uma história de um único espírito vingativo em um ciclo aterrorizante de medo e retribuição. Matinta se torna uma entidade imortal, sua presença entrelaçada na própria trama das comunidades que ela assombra. Cada geração sussurra as mesmas histórias, reconta os mesmos avisos e vive sob a sombra de seu legado. O medo que ela causa não é meramente um produto da superstição, mas uma herança cultural profundamente enraizada, passada de pai para filho como uma herança de família arrepiante. A ideia da existência contínua de Matinta amplifica a sensação de pavor que permeia sua lenda. Isso sugere que ninguém está seguro, que mesmo na morte ela pode estender a mão além do túmulo para reivindicar novas vítimas e perpetuar seu reinado de terror.
Em vilas e cidades onde a lenda de Matinta tem influência, uma sensação palpável de paranoia paira no ar. Vizinhos se olham com suspeita, suas mentes nubladas pelo medo de encontrar Matinta em seu disfarce mais recente. Qualquer mulher idosa que viva sozinha, que apresente comportamento incomum ou que pareça gostar muito de fumo ou café, se torna alvo de especulação e medo. Excentricidades inocentes são distorcidas em evidências da presença de Matinta, alimentando as chamas da suspeita e da desconfiança. As crianças aprendem a ter cuidado com estranhos, especialmente mulheres idosas que se encaixam na descrição de Matinta. Presentes de fontes desconhecidas são tratados com suspeita, vistos como potenciais maldições em vez de atos de bondade. O medo constante de encontrar Matinta corrói o tecido da comunidade, gerando isolamento e desconfiança. As pessoas se tornam prisioneiras em suas próprias casas, com medo de se aventurar sozinhas à noite, assombradas pelo pensamento de que cada sombra pode esconder o espírito vingativo de Matinta Pereira. O poder duradouro da lenda de Matinta Pereira reside em sua capacidade de explorar nossos medos mais profundos, o medo do desconhecido, o medo do escuro e o medo das forças invisíveis que moldam nossas vidas. Matinta é mais do que apenas um conto popular. Ela é um arquétipo, uma personificação das ansiedades primitivas que assombram a humanidade desde os primórdios dos tempos. Sua história ressoa entre culturas e gerações porque fala de uma verdade universal, que existem forças no mundo além da nossa compreensão, mistérios que desafiam a explicação racional. E às vezes, essas forças podem ser malévolas, até vingativas. Matinta Pereira é um lembrete severo de que nem sempre estamos no controle, que mesmo em nosso mundo moderno, existem coisas que acontecem à noite, coisas que desafiam a lógica e a razão. Ela é um testemunho do poder duradouro do próprio medo, uma força que pode moldar nossas crenças, nossas ações e, por fim, nossos destinos. E assim, a lenda continua. Transmitida através de sussurros e sombras, carregada pelo vento e gravada na própria alma do Brasil. Matinta Pereira, a bruxa eterna, para sempre ligada ao ciclo de medo, vingança e a necessidade humana duradoura de explicar o inexplicável. A lenda de Matinta Pereira permanece como um testemunho arrepiante do poder do folclore, um lembrete severo de que algumas histórias transcendem o tempo e o espaço, enraizando-se profundamente na psique humana. Sua história, passada de geração em geração, não perdeu nada de sua potência, continuando a agarrar a imaginação e despertar medos primitivos naqueles que ousam ouvir. Ela é mais do que apenas uma figura mítica, uma criatura de histórias de fogueira para assustar crianças. Matinta Pereira representa a escuridão que paira nos limites de nossa compreensão, o desconhecido do qual nunca podemos realmente escapar. Não importa o quão brilhantemente iluminemos o mundo ao nosso redor. Seu assobio, aquele grito penetrante que corta a noite, serve como um lembrete constante de sua presença, um sussurro arrepiante na escuridão que fala de vingança, das forças indomáveis que governam o mundo natural. É um som que ecoa através dos séculos, carregando consigo o peso de incontáveis sussurros daqueles que encontraram Matinta e viveram para contar a história, e daqueles que foram silenciados para sempre por sua ira. Embora suas origens possam estar envoltas nas brumas do tempo, sua mensagem permanece clara. Respeite o desconhecido, pise com cuidado na terra e nunca subestime o poder de uma lenda para moldar nossos medos, nossas crenças e, por fim, nossos destinos. Pois Matinta Pereira, a bruxa da floresta, é mais do que apenas uma história. Ela é uma força da natureza, tão antiga e duradoura quanto a própria terra.